Olá, irmãos queridos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar prosseguimento ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 93, e o título desse capítulo é Alegria Cristã. Então hoje Emmanuel vai nos fazer refletir sobre essa verdadeira alegria, né? Aquela alegria mais profunda, que é a alegria do espírito. Nós, ainda como espírito muito materializados, vemos a alegria como algo diretamente ligado aos prazeres humanos, né? E hoje Emmanuel vai nos fazer ver a alegria de uma outra forma, né? Vai nos ensinar a encontrar alegria aonde nunca imaginamos. E o versículo que ele nos traz está em João, capítulo 16, versículo 20. E é uma frase de Jesus que diz: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então essa passagem que João está trazendo aqui para a gente, ela ocorre ali no momento da ceia, né, que é a última ceia de Jesus com os seus discípulos, onde Jesus ali prepara eles para os acontecimentos que virão, né? Então é de certa forma um momento de despedida, né? E obviamente, depois de tudo aquilo que foi dito por Jesus, os discípulos estavam sentindo ali uma tristeza profunda, né? Porque sabiam que algo ruim aconteceria com o mestre, né? Então Emmanuel já nos dá aqui mais ou menos um caminho, né? Um direcionamento do que ele vai falar no nosso capítulo de hoje, né? Que é do que é verdadeiramente essa alegria cristã, né? A alegria que muitas vezes nasce das tristezas mais profundas. A alegria que nasce das dificuldades que passamos, que nasce nas provas difíceis. Não é essa alegria aqui da terra, né? Essa alegria aí mais perene, de coisas básicas da nossa vida, que está diretamente ligada aos prazeres da vida, né? A alegria que está diretamente ligada às conquistas dos nossos bens materiais, né? Então ele quer nos ensinar a ver a alegria de uma maneira ainda mais profunda, com os olhos do Espírito. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, através desse capítulo maravilhoso de Emmanuel. E ele começa assim: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Então, embora os discípulos não soubessem ali exatamente o que estava por vir, né, sentiam em seu íntimo uma tristeza profunda. Sabiam que algo muito ruim aconteceria com o mestre, né? Ele já havia dito que seria morto nas mãos dos fariseus. E estava ali, naquele momento, preparando os discípulos para a sua partida. E isso, obviamente, causava a eles profunda tristeza. E Emmanuel diz: como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Então, como nós, né, ainda muito ligados à matéria, muito materializados, só entendemos a alegria nas coisas materiais, né? Alegria em comprar um carro novo, alegria em estar com pessoas que nós amamos, alegria em conseguir uma promoção no trabalho, né? Então nós ainda como seres humanos só entendemos a alegria nas coisas favoráveis do mundo, né? Quando tudo na nossa vida está bem, né? Estamos alegres, estamos felizes. Então a gente não está aqui dizendo que essas alegrias não são válidas, né? As alegrias da nossa vida, é claro que são, né? Mas não podemos nos deixar levar por essa alegria e cometer aí desatinos, desvarios, né? Nos exceder, né? Por causa dessa alegria. Isso não é uma forma saudável de vivenciar a alegria, né? Pelo contrário, é se deixar envolver por ilusões do mundo que no futuro nos trarão tristezas. E os discípulos, né, assim como nós, entendiam a alegria dessa mesma forma, né? Alegria ligada diretamente aos prazeres da matéria. E Emmanuel diz: mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo a que Jesus se refere
São aquelas pessoas ali no momento da sua crucificação que sentiam uma alegria de estar presenciando aquele momento, né? São aqueles que planejaram a sua morte, aqueles que desejaram a sua morte, e até mesmo o povo, né, que naquele tempo se alegrava com esse tipo de espetáculo, né? Assim como quando haviam as lutas dos gladiadores, né, e também quando os cristãos eram jogados ali as feras no Coliseu, existia ali um espetáculo, né, existia ali uma alegria. Então, quando ele diz o mundo, ele está se referindo a essas pessoas que estavam ali alegres em presenciar aquele momento. Existia um contentamento em ver, né, aquelas cenas de destruição, de morte, de dor e de sofrimento. Então, quando ele diz essa frase, o mundo se alegra, se refere justamente a essas pessoas. Já os discípulos que tinham entendimento, além da maioria daquelas pessoas, né, já tinham ali aprendido muitas coisas com Jesus, né, já conviviam com Jesus já há algum tempo, além de, claro, ter um profundo amor pelo Mestre, sentiam profunda tristeza com todos aqueles acontecimentos, né? Mas Jesus quer ensinar a eles a não se apegar apenas àquele momento, não se apegar apenas ao momento da dor e do sofrimento, né? Porque toda aquela dor e todo aquele sofrimento geraria profunda alegria e contentamento no futuro. Então todo aquele sofrimento e dor se converteria em alegria verdadeira. E Emmanuel diz: através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Então, para as pessoas mais pessimistas, o Evangelho está cheio de dor e sofrimento, né? Então, até hoje, muitas pessoas não conseguem ver nada além disso. Não conseguem enxergar a transformação que ocorre no ser humano justamente através da dor. Né? Temos aí, buscando no próprio Evangelho, os exemplos de Pedro e de Paulo, né? Um exemplo de transformação, de mudanças, né? Através de tudo que passaram. Sem contar os outros, né? Porque Paulo e Pedro são assim os exemplos que a gente tem mais comuns, né? Mais conhecidos. Mas e todos os outros cristãos? Né, que também sofreram profundamente, né? E ainda podemos falar da humanidade, né, que após todo esse acontecimento se modificou completamente, né? E Emmanuel prossegue. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e de alegria. Então, o que Emmanuel quer nos fazer enxergar, né, e o que Jesus nos ensina, é que todo sofrimento nada mais é do que o alicerce, a base, o aprendizado para uma vida mais consciente e mais integrada com a lei divina. Porque é através do sofrimento e da dor que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se modifica, né? E é através do sofrimento e da dor que a gente aprende. Então, todos esses sofrimentos que eles tiveram que passar e todo o sofrimento que nós passamos aqui enquanto estamos na carne são para construir a base de uma nova vida que nasce, uma vida mais repleta de felicidade e de alegria real. E ele diz: essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. E é através dessas dores, dessas experiências difíceis que passamos, que Deus nos molda, que Deus nos transforma. Como diz o Emmanuel, né? As dores, né, chegam como adubo divino ao sentimento das criaturas terrestres. E o que é o adubo, meus irmãos? Né? É algo mal cheiroso, algo ruim, mas que quando misturado à terra estéril, transforma a terra estéril em terra fértil. Um campo bem adubado produz muitas riquezas, produz flores, né? Alimentos, frutos. E assim Deus faz conosco. O sofrimento é o adubo que, quando colocado em nossos corações, transforma a nossa alma.
E Emmanuel prossegue: os inquietos, salvadores da política e da ciência na crosta planetária, receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirando aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Então, muitas pessoas ainda dão valor a curtir a vida a qualquer custo, né? Ou aí famoso carpe diem, né? Vamos aproveitar o dia, né? Vamos curtir intensamente, gozar de todas as alegrias e prazeres da terra, né? Infelizmente, quem segue por esses caminhos colhe arrependimentos, lágrimas e desajustes. E Emmanuel diz: Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas. Então, Cristo, ao contrário dessas pessoas que aproveitam cada segundo de suas vidas sem pensar no amanhã, nos ensina a pensar antes de agir, a buscar a nossa consciência, né? Então, Jesus aqui nos ensinou a ordem natural, que é primeiro o dever, primeiro a consciência, primeiro a fidelidade à lei divina. Essa é a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas. E ele continua, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Então, se Deus fizesse todas as nossas vontades, né? Se a nossa vida fosse só felicidade, alegria, onde estaria nosso mérito? O que a gente aprenderia? Seguiríamos errando eternamente. Então somos ainda como crianças que precisam de educação e de limites. Por isso Deus nos dá, como ele diz aqui, advertência e medida. E ele continua: por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, com valioso patrimônio de estáveis edificações, né? E qual é a vida real aqui a que ele se refere? É a vida do espírito. E para que possamos chegar a essa vida com a consciência tranquila, Deus nos dá o trabalho, nos dá as dificuldades, nos dá as provas. Pois passando por tudo isso, né, com fé, com resignação, chegaremos então à nossa vida real, né, ao plano espiritual, alegres e felizes por termos cumprido a nossa missão na carne. E ele diz: eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. A alegria cristã não é como a alegria do mundo. Ela não está ligada aos prazeres da carne. Ela está ligada à edificação do espírito, à consciência tranquila do trabalho bem feito, ao desapego, ao amor aos nossos semelhantes, né? São alegrias que não podem ser vistas pelos outros. Ela é apenas sentida no nosso íntimo. Então, que possamos nos alegrar com cada pedra colocada em nosso caminho, pensando não no agora, mas no que está por vir, sem revolta, sem lamentos, apenas gratidão. Dessa forma, estaremos galgando degraus em direção à nossa alegria real, à nossa alegria cristã. E voltando aqui no versículo de Jesus, em que ele diz: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A alegria do mundo, vivida de forma desregrada, de forma egoísta, trará no futuro tristeza e arrependimento. Já a tristeza, quando bem aproveitada, sem revolta, com resignação e fé, trará no futuro alegria ao espírito, por ter superado as dificuldades, sem se deixar abater. Essa, meus irmãos, é a síntese da nossa reflexão de hoje. Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui participando desse estudo maravilhoso e agradeço pela oportunidade de aprender
com as palavras aqui que Emmanuel nos traz. A cada capítulo, uma fonte inesgotável de aprendizado e de conhecimento. Muito obrigada a todos e até a próxima. Beijo.